Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, desculpe, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com, com live pelo Facebook, YouTube, redes sociais. Muito obrigado pela audiência. E a gente faz o programa nesta quarta-feira, no horário antigo, né, por questões de ordem técnica, mas normal nos outros horários. Muito obrigado a você que está assistindo esse programa também nos horários alternativos. Nós temos programa às 6 horas da tarde, esse programa é repetido às 6 horas da tarde, às 11 horas da noite e às 5 horas da manhã. E apresentado ao vivo todos os dias, das 11h30 até meio-dia e meia, 1 hora, para a gente bater papo aqui sobre os debates democráticos. Já a partir do próximo mês, a gente vai tentar voltar às entrevistas, né, que a gente apresentava. Como houve uma mudança de estúdio, a gente está adaptando o novo espaço, criando novos cenários para a apresentação da entrevista do dia, que as pessoas reclamam muito, apesar da gente ter tentado suprir as entrevistas com esse debate que a gente faz com a população acerca dos assuntos mais comuns do dia. Eu falei aqui desde há muito tempo, quem acompanha este programa sabe, da inconveniência que é a presença do Sérgio Moro no governo do Bolsonaro. A inconveniência começou quando ele foi colocado lá por conveniência. A tática adotada pelo capitão Bolsonaro foi de destruir, e nós mostramos ontem aqui a opinião de um dos integrantes da Lava Jato, no tempo em que o Bolsonaro assumia, ou um pouco antes de assumir o governo, era desativar a Lava Jato, ou colocar a Lava Jato sob controle do governo, interferência do governo na Lava Jato. É preciso dizer o seguinte: o presidente da República, ele tem toda a razão quando ele afirma que quem manda é ele. E eu estou convencido hoje de que quem deve mandar no Poder Executivo é o presidente da República. Então, todas as ações do Poder Executivo devem obediência ao presidente da República. Não é justo que a Polícia Federal, por exemplo, faça uma investigação e o presidente da República não saiba que investigação é essa. Ele pode saber, o que ele não pode é interferir. Mas saber, eu acho que ele tem todo o direito. Assim como tem todo o direito de nomear o diretor da Polícia Federal, assim como tem todo o direito de substituir superintendentes de polícias federais, da Polícia Federal. Ele tem o direito. Agora, o que não tem o direito de interferir em outro poder, né? Mas eu tenho dito aqui que para o presidente da República, seja ele de direita, de esquerda, de centro,
Não interessa CPI e investigação na polícia, investigação a políticos. Por quê? CPI enche o saco, né? Porque a CPI geralmente é para pegar alguma coisa do governo. Os deputados, os senadores, ontem conseguiram assinatura para a CPI das queimadas, CPI da Amazônia. Foi uma dificuldade enorme, por quê? Porque o governo trabalhou contra as assinaturas no requerimento do senador Randolfo Rodrigues. Porque para o governo não interessa a CPI. É dor de cabeça. CPI, o governo sabe, sabe onde começa e vai saber onde vai terminar. Vai terminar na cabeça dele. Então o governo nenhum quer. CPI, investigação, vamos deixar para lá. Então ele foi lá e tirou o Sérgio Moro. Porque o mais ousado, o mais corajoso de todos, e o único que levava a Operação Lava Jato, porque tinha apoio da massa, tinha apoio popular, e apoio da grande imprensa, inclusive da Rede Globo, era o Sérgio Moro. Outro nenhum tem a mesma disponibilidade, a mesma franquia, o mesmo peito, a mesma negligência com omissão da questão jurídica do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro julgava de acordo com o interesse conjuntural. E isso ficou provado ontem, quando chegou o primeiro recurso dele, né, contra uma sentença dele no Supremo Tribunal Federal, que a turma terminou derrubando, terminou reformando a decisão dele. Resultado, o Bandini, que havia sido condenado por ele, teve a condenação anulada e o processo volta para a primeira instância, com levantar tudo de novo, porque houve erro processual. O juiz negligenciou na pressa de condenar. Vai dizer que o Sérgio Moro não sabia, não sabe? Claro que ele sabe tudo. Abre isso aí espaço para que outras condenações do Sérgio Moro, inclusive a do ex-presidente Lula, passem pelo mesmo processo no Supremo Tribunal Federal. Porque todas as sentenças dele foram viciadas. Pelo menos as que eu conheço. Foram precipitadas, foram feitas para atender interesse político, conjuntural, e está dando o que está dando aí. Para o Bolsonaro, isso é excelente. É ótimo. Porque o Bolsonaro está se livrando de um concorrente forte para 2022. Eu falei, mas o Sérgio Moro não ia ser candidato em 2022. Ele tem negado isso. Mas em política, o pretendente não pode correr nenhum risco. Sobretudo quando é candidato à reeleição. E o Bolsonaro está tentando eliminar todos os riscos. À direita, porque a esquerda, eu já disse aqui, a esquerda não tem tempo para se organizar para concorrer à eleição de 2022. A esquerda brasileira hoje está confinada nos seus guetos nordestinos e que vão sendo esvaziados à medida que vão ficando fora do poder. Então, a eleição de 2022, ela vai ser definida no campo da direita. Repito aqui, já falei isso aqui N vezes. E no campo da direita, tem 3 nomes, 2 que disputam com o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro tem lugar garantido no segundo turno. Mas tem pelo menos 2 nomes que disputam com ele. Se vão ser candidatos, eu não sei. Mas se
colocarem numa pesquisa hoje, esses dois nomes vão aparecer lá. Um é o João Dória, governador de São Paulo. E o outro é exatamente o Sérgio Moro. Não necessariamente nessa ordem, né? Está pintando agora um outro nome que é o prefeito, o governador do Rio, o WW. Tem nomes aí, né, perambulando, como o do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que eu acho de pouca densidade em nível nacional, mas pode, né, forjar aí uma caminhada um pouco mais difícil. Então, o que o Bolsonaro está fazendo? Porque o Bolsonaro, quem achar que ele é besta, é muito mais idiota do que ele. Ele de besta não tem nada. É um político tarimbado, sabe fazer política, é um populista refinado, sabe fazer marketing político. Então ele sabe articular nos bastidores. E o primeiro que ele vai matar, já está acabando de matar, é exatamente o Sérgio Moro. Por que ele tirou o Sérgio Moro da Lava Jato? Para colocar ao lado dele. Colocar submisso a ele. Dependendo dele. Empregado dele. Colocou lá. Colocou lá e deu a carta branca. Olha, aqui você tem carta branca, tá? Pede, mas não manda. E tratou de esvaziar o ministério dele ao ponto, esvaziou tanto o ministério dele ao ponto de não colocar o ministro Sérgio Moro, no gabinete de crise, pô, nessa história da Amazônia aí, não colocou. Quem está lá? Ministro das Relações Exteriores e a ministra da Agricultura. Está lá a Polícia Federal, Força Nacional, mas não está o ministro. Na questão do COAF, o que do COAF, o COAF estava destinado originalmente para o Ministério do Moro, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma manobra na Câmara, no Congresso Nacional, transferiu para o Ministério da Economia. No jogo de cena, o presidente ainda tentou devolvê-lo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas aí o Congresso não aceitou. Aí o Bolsonaro aceitou a decisão do Congresso. Tirou do Moro o COAF. Mas, numa combinação com o Paulo Guedes, da Economia, o Moro indicaria os membros e o presidente do COAF. E fez isso. O presidente não gostou. Tirou o COAF do Ministério da Economia e mandou para o Banco Central. E trocou o presidente. Em verdade, ele queria tirar o presidente que tinha sido indicado pelo Sérgio Moro. Então só não enxerga quem é totalmente cego pelo fanatismo. Que o Bolsonaro está queimando, está fritando o Moro. Não é intriga, ninguém está fazendo intriga aqui. São os próprios fatos que mostram. Quando o presidente... Não, quem manda sou eu. Claro que todo mundo sabe que ele que manda. Mas ele tinha assegurado para o Moro carta branca. Aí ficou criando encrenca com o suplente. Um suplente de conselho não sei do quê.
Isso aqui está no grupo. Deve ser um grupo do Bolsonaro, que só vejo que o pessoal com. O avatar é o mesmo, meu? Ah, não, mas é apenas uma pessoa. É o Ivani Amalfi. O que ele diz aqui? Bolsonaro é o único que está realmente defendendo a Amazônia. Toda a vida a Amazônia foi desfalcada, roubada e incendiada e ninguém falou nada. Agora que Bolsonaro vai salvar, está salvando, os babacas petralhas e comparsas estão chiando. Mais adiante. Bandido pode até voltar, não houve erro. É uma questão de visão de cada ministro. Tanto é que Fachin votou contra, Moro não errou em nada. Isso é conversa fiada de petralha, perdedor, despeitado. A esquerda está suja, a quadrilha está quase toda na cadeia e o povo não é bobo. Oi, o Ivani está bravo aqui, tem mais aqui. Pena que Bolsonaro vai governar também para jumentos idiotas. João Dória, todos nós conhecemos, é isso? Nunca ele será presidente. Bolsonaro não é besta, mas não é ladrão. Fofoca de Sérgio Moro e Bolsonaro já está desmontada. Estão mais unidos do que nunca. Aqui o discurso aqui do Ivani. Ivani, tudo bem, legal. Respeito toda a sua opinião, é a opinião de um bolsonarista de carteirinha. Agora, o que eu estou narrando aqui é fato. E não tem nada de união, não estão unidos coisa nenhuma. Já era tempo do Bolsonaro sentir que tinha que recuar. Chamar o Moro e devolver ao Moro a autonomia do ministério dele. Articular a base no Congresso Nacional para votar o pacote do Moro. Chamar o Moro para integrar o gabinete de crise da Amazônia. Tá, vem aqui. Mas ele não está fazendo isso. E a par disso, o desgaste do Moro na justiça. Aquela decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal foi uma paulada na cabeça do Moro. Tentaram no dia 25 fazer uma passeata para o Moro, para defender o Moro, terminaram mudando a pauta, né, para lei do abuso de autoridade, e não foi ninguém. Não foi ninguém, foi meia dúzia de radicais da direita, intervencionistas, que também não estão nem para Sérgio Moro e muito menos por Bolsonaro. Porque eu tenho dito aqui que os intervencionistas não querem saber de democracia, de regime democrático. Querem um regime autoritário, de preferência com um general. Não foram para a rua para defender o Sérgio Moro. Pegaram lá a pauta que pintou foi o Lei do Abuso de Autoridade. E ficaram em cima disso aí, Lava Jato para cá, Lava Jato para lá. A Lava Jato acabou no dia em que o Sérgio Moro deixou o cargo de juiz para ser ministro da Justiça. Acabou aí. E quem enterrou a Lava Jato foi o próprio presidente Bolsonaro. Nós mostramos ontem aqui
O procurador Luiz Fernando, ex-procurador aposentado Luiz Fernando, que foi um dos principais artífices e um dos principais chefões da Lava Jato, acusando Bolsonaro de haver destruído a Lava Jato e está destruindo as instituições. Mostramos ontem aqui exagero dele, mas ele sabe o que está falando. E eu coloquei para não dizer que é o Sérgio Cruz que está falando, que é o fake news que está falando. Coloquei para a pessoa saber que quem estava falando ali era uma pessoa que tinha muita intimidade com a Lava Jato, com Bolsonaro. Inclusive ele chegou a dizer que os lavajatistas votaram e apoiaram Bolsonaro. Não faça uma série de restrições ao Intercept, esse site aí que tem divulgado os diálogos proibidos da Lava Jato. Já dei minha opinião sobre ele, eu não... Nossa. Não tá me xingando não, né? Nossa, mas é muita coisa aqui. Tá brabo. O Ivani... Ô Ivani, não fica brabo não, meu filho. Aceita que dói menos. O que ele fala aqui? Não, mas aqui não tem problema. Bandido. Pena. João Dória. Bolsonaro não é besta, mas não é ladrão. Quer dizer, não é besta nem ladrão. Ninguém falou aqui que ele era ladrão e também ninguém falou que ele era besta, né? Ao contrário. Eu falei que ele não é besta. Não o acusei em nenhum momento que ele é ladrão. Sérgio Moro e Bolsonaro estão de boa. A COAF foi combinação dos dois que fosse para o órgão certo. Enquanto cães ladram, Bolsonaro segue o barco salvando o Brasil. Um abração, amigo. Muito obrigado. Graças a Deus, se um dia o Bolsonaro pisar na bola, eu não irei mais apoiá-lo. Já está melhorando. Porque é tudo combinado para o bem do Brasil. Moro e Bolsonaro são táticos. Na justiça está tendo golpe, mas o povo não é bobo. Tentaram não, fizeram sim, e não foi ninguém. Autoritário sim contra bandidos, caras de pau, só pau de arara mesmo. O pior é as pessoas de bem sofrendo uma ditadura fingida de democracia nas mãos de bandidos. Pode acusar quem acusa são bandidos, que não querem justiça e estão votando abuso de autoridade. Já viu o bandido fazer leis contra eles mesmos? Ô Ivani, uma coisa que me chamou a atenção nesse seu post aqui. Ivani. É mulher. Estou vendo aqui Quando você fala que a gente está vivendo uma ditadura, não tem ditadura. Nós estamos vivendo uma democracia. Se fosse ditadura, você não estava aqui no Facebook, tá? Porque nas ditaduras não há Facebook. Na China não tem Facebook. Em Cuba não tem Facebook. Facebook, rede social, é própria de países democráticos.
E o Brasil é um país democrático. Quer você queira, quer não queira. Respeito o seu conceito de democracia, de ditadura, mas aqui nós vivemos uma democracia. Se não fosse democracia, o Bolsonaro jamais chegaria à presidência da República. Porque ele é capitão. E numa ditadura militar só chega a presidente porque é general. Entendeu? Então é democracia. Esteja consciente disso. É democracia e vai continuar a democracia se depender de mim. Não sei se eu apito nada, né? Mas se depender de mim, vai continuar a democracia. O senhor Bolsonaro vai terminar o governo dele do jeito que começou, numa democracia. Depois do... Eu vou voltar a esse assunto depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul, tá? 2 minutos. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Pois é, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz, a gente está falando hoje sobre... Aliás, é recorrente, né, o assunto aqui. E demos aqui num compartilhamento de um site, como é que chama? Supremacia Moro. Um grupo. Supremacia Moro. E o pessoal... A Ivani faz parte desse grupo? Ivani, o Onofre Caetano Rodrigues Neto. Eu gosto de discutir com... Agora, gente, é o seguinte. A discussão democrática, ela é boa porque traz informação. Ela não pode ser feita em cima de fake news, em cima de uma opinião. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião, ela tem que ser respaldada na verdade. Não é naquilo que eu quero que seja. Infelizmente está ocorrendo no Brasil a história seguinte. Toda crítica feita ao Bolsonaro é mentira. É fake news e coisa de comunista. Só tem validade a notícia quando ela elogia o governo. E toda a crítica vem em cima da Rede Globo, porque a Rede Globo não elogia o governo.
Olha aqui, ó. Onofre Caetano Rodrigues Neto. Globo lixo, Globo bosta. Cada tentativa frustrada do PT, mais forte fica Bolsonaro. Tolerância zero Bolsonaro, tamo juntos para um Brasil melhor. Eu não tenho nada a favor e nem contra a Rede Globo. Aquilo que eu tenho a favor da Rede Globo, aliás, eu não tenho nada a favor da Rede Globo. Tem muita coisa contra a Rede Globo. Mas aquilo que eu fui contra, que eu sou contra a Rede Globo hoje, é a mesma coisa que eu fui contra a Rede Globo no passado. Sabe por quê? Porque a Rede Globo não mudou. Mesma coisa a Rede Globo. A Rede Globo batia no Fernando Henrique Cardoso. A Rede Globo batia no Lula. A Rede Globo batia na Dilma. A Rede Globo bateu no Temer. E a Rede Globo bate no Bolsonaro. O que é bater? Bater é dar a notícia como ela é. Se a notícia não é boa para mim, é crítica para mim, o órgão não presta? Porque dá notícia? É lixo? Não quero dizer que a Rede Globo não esteja atendendo interesses locais, interesses dela, interesse político dela e daquilo que ela representa. Pode ser que seja. Mas não tenho visto mentira da Rede Globo. A Rede Globo deu aquela notícia, não era notícia, era mentirosa. Eu não tenho visto. Assim como não tenho visto, e nem outra empresa de jornalismo, até porque os outros jornais, tanto do Ratinho como do Pastor Edir, da Record e tal, eles pautam na Rede Globo. Tudo aquilo que a Rede Globo dá, eles dão também. Mesma coisa. E ficam putos com a Rede Globo porque eles pautam na Rede Globo. Por quê? Porque a Rede Globo tem uma estrutura jornalística extraordinária, escavaca a verdade onde ela estiver, para mostrar, atendendo os interesses jornalísticos da Rede Globo. Agora, criticar a Rede Globo, achar que a Rede Globo está perseguindo o governo, mentira, não é nada disso. A Rede Globo ajudou, a Rede Globo, o Bolsonaro é presidente da República, teve a ajuda substancial da Rede Globo. O Sérgio Moro se transformou em ídolo nacional graças à Rede Globo. A Rede Globo, que o Sérgio Moro dependeu muito pouco de rede social. O Bolsonaro, sim, muito mais. Agora, o Sérgio Moro dependeu da Globo. A Globo deu toda a cobertura à Operação Lava Jato. A Globo transformou o Sérgio Moro em herói nacional. Foi a Globo. Quando mostrava aquele túnel, né? Aquele esgoto jogando dinheiro e tal. Ou não foi? Você pode ser honesto, você pode ser sincero, mesmo sendo fanático, mesmo sendo fundamentalista. Você tem a obrigação de ser sincero, de passar a verdade para as pessoas. E qual é a verdade? A verdade é esta. Agora, que o Bolsonaro quer ver o Moro pelas costas, só não enxerga quem é completamente cego no fanatismo. Somente quem é completamente vesgo no fanatismo. Está atolado no fanatismo até o pescoço. Aí sim. Gente que é capaz de suicidar se o presidente
Bolsonaro mandar. E faz parte do projeto político dele. Ele, que já lançou a candidatura para 2022, quer se livrar totalmente. Você sabe por quê? Que quem tem o espírito como do arrojado, né, do personalista e até um pouco arrogante do presidente Jair Bolsonaro, não aceita, primeiro não aceita fazer sucessor. Se ele tiver que fazer um sucessor, ele vai fazer o filho dele. E segundo, não aceita sombra. Nenhum tipo de sombra. Ele já mostrou isso. Com relação à Amazônia, né? Vamos voltar ao velho assunto. O presidente, ontem na reunião dos governadores do norte da Amazônia Legal, deixou bem claro o que ele quer fazer. O que ele quer fazer. Aliás, não é novidade. Não é novidade. Ele, na reunião de ontem, ele terminou anulando o discurso que ele fez na televisão. Anulou completamente o discurso. O discurso foi apenas da boca para fora. Foi apenas jogando para a plateia internacional. Porque a verdade do Bolsonaro com relação à Amazônia, com relação ao meio ambiente, ele disse ontem na reunião com os governadores. Se você tiver assistido, né, passou na televisão, você deve lembrar muito bem o que foi que ele disse. Que reflete sobre a ajuda financeira de fora para o combate ao desmatamento e aos incêndios, porque ele não quer a interferência, não quer palpite de ninguém para levar a política dele na Amazônia. O que, legal, né? Não quer, o país pode, porque ele não quer reserva indígena, não quer quilombola, não quer área de preservação ambiental. Essas três coisas ele colocou como pontos cardeais de sua filosofia de governo. Não quer, ele quer o desenvolvimento da Amazônia, ele quer proteger o movimento imediato e imediatista da Amazônia. Não falou em desenvolvimento sustentado. Não, ele falou em legalizar os garimpos. Não falou que tipo de legalização que ele vai fazer. E desde a campanha eleitoral que ele fala, eu não vou legalizar nenhum metro de terra para índio. Falou isso na campanha. Ou não falou? Falou antes e agora, como presidente do República, que ia flexibilizar as licenças ambientais. Falou também. Então ele não está nem aí para meio ambiente. E tem feito tudo para impedir, para não assumir nenhum compromisso. Nenhum compromisso ele quer assumir. Porque, no fundo, ele quer exatamente que aconteça o que está acontecendo. Ele estimula o que está acontecendo. Essa história de apagar incêndio, isso é pontual. Isso aí não é política. Vai lá, está pegando fogo, vai lá, ajuda a apagar. É mais para apagar o fogo da repercussão do que propriamente o fogo que está lá. Mais ou menos isso. Então, gente, tudo bem, a política dele. Quem votou contra ele votou contra essa política. Que ele está insistentemente disposto
a implementar. Então cabe a quem é a favor defender o presidente. E quem é contra e quem é a favor do politicamente correto em termos de meio ambiente vai fazer a resistência. Simples, né? Não tem nada demais nisso. Na democracia é feito assim. Eu não votei no Bolsonaro porque não concordava com as propostas dele. Mas ele ganhou a eleição. Vai tentar implementar porque ele ganhou a eleição. E nós vamos tentar impedir. Utilizando o nosso direito e a nossa força de minoria. Tentar impedir com mobilização popular, com articulação política, tentar impedir. Mas não vamos pegar em arma, né, para impedir. Não vamos fazer uma revolução, um levante. Não. Vamos fazer o grande debate sobre o meio ambiente. Um debate que vai envolver não só a sociedade brasileira, que já está imbuída nesse processo. Nós notamos isso quando houve manifestações a favor da Amazônia aqui no Brasil e lá no exterior. Quem foi que fez manifestação no exterior em favor da Amazônia? Foi quem votou no Bolsonaro para presidente da República. Até porque ele teve quase 100% dos votos no exterior. Teve quase 100%, quase unanimidade internacional a eleição dele fora do Brasil. Então esse pessoal que está na Europa, na Índia, na África, resistindo, né, à ideia de desenvolvimento predatório no Amazonas, é o pessoal que votou no Bolsonaro. Eleitor dele. Até porque a maioria votou, primeiro para desalojar o PT, né, as estruturas petistas. E segundo, achando que aquilo era só discurso. Não, estou fazendo um discurso, mas quando ele sentar na direção, ele vai pisar no freio. Não sei se é isso que vai acontecer. Mas é para isso que nós vamos encaminhar essa discussão. O respeito à Amazônia, o respeito ao ambiente. Porque o meio ambiente no Brasil não se resume apenas à Amazônia. Está no Cerrado, está na Mata Atlântica. Para nós aqui de Mato Grosso do Sul, está principalmente no Pantanal e na Bodoquena. Complexo Bodoquena, que envolve Rio da Prata, que envolve Jardim, que envolve Bonito, principalmente Bonito. Porque a hora que destruírem a Amazônia, o grau de vulnerabilidade para ataque, para investidas no Pantanal em Bonito cresce, aumenta. Então aqui nessa questão ambiental aí não tem nada de comunistas, os esquerdopatas, os lulopetistas, não tem nada disso. Tem apenas a convicção de que vamos fazer o desenvolvimento na Amazônia, no Pantanal, mas tem que ser sustentado. Hoje nós temos técnicas, uma tecnologia avançadíssima nesta área. O pessoal fala da Alemanha, da Europa, que não tem mato, mas mentira, metade da Europa está com mata nova, né? Mata de reflorestamento. E nós temos um exemplo de sustentabilidade na Alemanha, que é na chamada Floresta Negra. Lá tem desenvolvimento sustentado, desenvolvimento turístico sustentado, tem pecuária, agricultura, tem tudo lá. Mas tudo feito organizadamente.
Não é feito por grileiro, não, porque no Amazonas, a coisa lá está sendo feita por grileiro. O cara chega lá e taca fogo ali no 10, 20 mil hectares de terra, né? Passa a motosserra, derruba as árvores e tal, espera secar e taca fogo. E pronto, não tem apoio técnico, não tem nada, né? Não tem fiscalização, nada, não tem fiscalização. O Bolsonaro falou em 44 fiscais para toda a Amazônia, que é mais da metade do território brasileiro. Mais da metade do território brasileiro. Então não tem esse negócio de esquerda, de direita, de centro, tem de coisa de responsabilidade com a soberania nacional. Soberania custa caro. Desenvolvimento sustentado custa caro. Mas esse é o preço que nós temos que pagar hoje para não acontecer daqui a pouco o que está acontecendo em Minas Gerais, por exemplo. Falei outro aqui. Minas Gerais, o governo entregou o subsolo para grandes empresas, Vale do Rio Doce e outras empresas, inclusive algumas estrangeiras, de uma forma totalmente irresponsável, e o pessoal não está nem aí. Coisa de 30, 40 anos atrás, né? Não, está com pau. Vamos arrumar emprego para o povo. Vamos arrumar qualidade de vida para o povo. Vamos explorar nosso subsolo. A riqueza nossa tem que ser explorada. Vê como é que foi explorado em Minas Gerais? Hoje a população de Minas Gerais, no lugar de estar colhendo, né, o que foi plantado com a implantação da mineração, está pagando muito caro. Em vez de estar recebendo, está pagando muito caro. Pagando com a vida. Então vamos fazer desenvolvimento sustentado no Amazonas com responsabilidade. Não é o grileiro de terra que vai fazer. Não é o madeireiro clandestino que vai fazer. Não é o garimpeiro clandestino que vai fazer. Quem vai fazer é o trabalhador vocacionado para aquela tarefa e com todo o apoio, toda a cobertura, sustentação do governo federal e dos governos estaduais. Então as pessoas falam assim, não, mas estão querendo interferir na soberania da Amazônia. E querem mesmo. Agora nós temos que evitar. Nós, brasileiros, temos que evitar. Evitar como? Fazendo. Não permitindo a devastação, porque não vem chinês e japonês para devastar a Amazônia, não. Não está vindo pessoal de fora, de outros países, para devastar a Amazônia, não. Essa devastação é feita por gente aqui mesmo no Brasil. Geralmente pessoas do sul que vão pegar a terra grilada lá, comprar a terra grilada a preço de banana. Grileiros que saem aqui do sul, do sudeste, vão ocupar, invadir terras do governo e principalmente terras que estão hoje sendo ocupadas pelos índios, terra de índio, que a terra de índio é garantida pela Constituição Federal. Ela é do governo federal. O governo federal é usufrutuário da terra indígena, que pertence aos índios. Estão invadindo, essas coisas que me deixam frustrado, frustrado não, até porque eu já sabia que ia ser assim. O que me deixa motivado a participar da resistência nacional contra o desenvolvimento predatório. É isso que eu quero colocar. Tudo bem aí, meu jovem? Gente, tem mais gente aí não, né?
Seu Gilson Almeida. Agradecer ao Arildo Teixeira, que está assistindo o programa, o Osmar, meu amigo Osmar, Luiz Fernandinho, Antônio Silva, Milco Elios, Marilene Lima, Cláudio Bidu, Selmo Medeiros, na audiência do programa. Agradecer as pessoas que participaram, né, mandando sugestões, críticas, e até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção mesmo ao pessoal do Facebook, pessoal do YouTube e pessoal dos sites da viamorena.com e da tvdob.com.br. Tchau, Pica-Pau.